só o Data Show. Fique sempre atento ali e em breve estaremos com o nosso boletim também. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 21. Temos a honra da visita aqui hoje da irmã Maria Inês. Cadê a Maria Inês? Está ali. E a Lonilce, é isso mesmo? Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria, uma honra ter conosco aqui essa noite. Deus abençoe. Glória a Jesus. E alguns irmãos sentimos falta. Alguns irmãos estão de férias. Outros estão passeando. Outros estão assistindo Faustão. Deus tenha misericórdia deles. Oh Jesus. Outros estão no sofá. Outros estão comemorando o título do Coro. Tem misericórdia também desses, Pai. Glória a Jesus. Abriu aí Atos 13, 21 e 22. Diz assim o texto: então eles pediram o rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. Verso 22: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que me fará toda a minha vontade. Até aí, feche seus olhos. Pai, ainda na tua presença nós damos continuidade a este culto que foi feito para a glória do teu nome. Dentre os louvores que aqui foram entoados, da forma que o Senhor usou a cada um dos teus filhos, Pai, continuamos no procedimento de culto. Olha, Pai, e pedimos a tua graça e misericórdia sobre a minha vida, para que eu seja só um instrumento, Senhor, só um vaso nas tuas mãos, para que a tua palavra seja pregada e somente o teu nome seja glorificado neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem nesta noite, você pensa que eu fico estudando sobre o tema, né? O que esse pastor vai falar dessa vez? Porque eu mesmo fico surpreso com os temas que eu coloco aqui. O tema da mensagem é: errar é humano, mas persistir no erro é tolice. Por mais que pareça a segunda parte de fronte, de confronto, mas é uma realidade que nós vamos ver dentro da palavra de Deus, o significado disso. Há um dito popular que tem parte disso, há outro que diz, e eu vi hoje, esses dias, um cantor falando ainda a respeito desse assunto, contradizendo sobre o errar humano, mas isso é provado dentro da Bíblia, que nós somos falhos, sujeitos a falhas. Queridos, todo homem, na sua essência, é sujeito ao erro. Temos uma inclinação humanizada ao erro e às falhas. Isso é humano, isso é nosso. O problema é quando a borracha se gasta primeiro que eu lavo. Aí é o problema. Porque eu falhar, todos nós falhamos. Com exceção de Jesus, todo o restante da humanidade falhou. Todo o restante da humanidade já errou um dia na vida. E o problema não é você errar e passar a borracha. O problema é quando a borracha termina e o lápis ainda está lá. Você fala: agora não tem mais jeito de apagar, é ou não é? Porque enquanto tem borracha, você vai apagando aquilo que você fez errado. Aí chega um momento que a borracha não tem mais, e aí você não pode errar mais. Na minha concepção, Davi foi o homem que mais cometeu erros na Bíblia, e nós falamos sobre ele hoje na escola dominical. Eu estava meio voado por causa da minha gripe, mas eu estava captando, viu, a informação. O homem que mais errou, que mais falhou na Bíblia, na minha concepção, e de muitos, pelo próprio que a Bíblia fala, foi Davi que falhou. Davi foi o cara que escolheu a mulher errada, ele escolheu uma mulher casada. Dentre tantas que ele poderia escolher, ele escolheu uma mulher casada. E ele ainda cometeu um homicídio lá. Davi, querido, foi um péssimo pai de família. Pense em alguém que não soube criar os seus filhos. Foi Davi. Davi
ele errou de uma forma tão estrondosa, porque diante de todas as batalhas que Deus estava dando para o seu reinado, ele um dia pediu para o seu chefe contar os seus soldados, como se já não bastasse tudo que Deus já estava proporcionando para ele. Ele um dia falou assim: ó, eu quero que conta. É como se ele estivesse batendo no peito, dizendo assim: ó, eu quero ver os milhares de milhares que eu tenho no meu exército. Errou. Era um homem que vivia cercado de falhas, e veja que esses erros cometidos traziam a ele consequências. Não pense que comigo, com você, não é diferente. Todos os erros que nós cometemos são cercados de consequências da vida. Todos nós erramos, todos nós falhamos, e todo ato de falha ou de erro, ele vem grudado com a consequência, não é? Tudo que nós fazemos errado, irmão, alguma coisa vai acontecer, seja ela pequena ou grande mais. Tudo vai acontecer. Não adianta você achar que não vai acontecer nada, porque quando você menos espera, bate na sua porta: ei, vem cumprir aquele negócio lá. E aí você tem que arcar com a consequência. A pergunta que eu quero fazer, ou que eu faço diante da vida, diante de tantos erros, como descreve a Bíblia, está no livro de Atos que nós acabamos de ler. Como é que alguém que errou tanto, como é que alguém que falhou tanto, como é que alguém que trouxe tanta contradição para a sua própria vida, pode ser chamado como homem segundo o coração de Deus? Como é que alguém que trouxe tantos erros na sua vida, no seu ministério, no seu reinado, pode ser chamado homem segundo o seu coração, coração de Deus, e aquele que é chamado para fazer a vontade de Deus? É um pouco estranho isso, né? É como se eu pegasse um maluco aqui e falasse assim: olha, esse homem foi chamado por Deus para ser segundo o coração dele, para cumprir a vontade dele. Você está de brincadeira. Eu conheço esse cara, eu conheço quem ele é, cheio de erro, cheio de falha, cheio de problema. E aqui há pelo menos 3 respostas para essa pergunta que eu fiz, para nós sairmos daqui essa noite cheios de Deus. Amém? Amém. Pelo menos 3 respostas para essa pergunta que eu fiz. Como é que pode alguém cheio de tantos erros, de tantas falhas, ser chamado homem segundo o coração de Deus? A primeira resposta, ela se chama reconhecimento. É admitir que erramos, que somos falhos. Nós temos a facilidade de apontar o erro, não temos? Eu tenho, não sei se você tem. Eu tenho uma facilidade muito grande de apontar o erro de alguém. Isso é nosso, isso é herança, nós herdamos isso. Nós temos a facilidade de ver alguém errando e falar assim: olha lá, o irmão errou, a irmã errou, o fulano de tal errou, o ciclano errou, o beltrano errou. Nós temos facilidade, mas nós temos uma dificuldade enorme de enxergarmos os nossos próprios erros. Temos ou não temos? Confessa aí, querido. Nem seja para você mesmo, você precisa nem falar para quem está do seu lado. Eu tenho dificuldade de confessar os meus erros. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, 5 diz: olha o que Jesus está dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o vergalhão do teu irmão. Você está falando mal dele, mas você não olhou para a sua própria vida ainda. Hipócrita, está falando mal de quem senta do seu lado, mas já tentou olhar para a sua vida, como está torta, como é que está bagunçada? Nós temos facilidade de apontar, nós temos facilidade de falar de ministério de alguém. Tem ou não tem? Do trabalho de alguém. Ah, o trabalho dele saiu tudo errado. Experimenta fazer o que ele está fazendo. Lá no meu trabalho, lá teve um dia que eu estava angustiado com o serviço, e eu falei para o rapaz que trabalha comigo: está demorando demais esse negócio aqui. Ele falou assim: experimenta fazer você então. Eu falei: esse negócio é moleza, rapaz, eu vou te mostrar que é. E comecei lá a limpar a mesa, e vai. Eu falei: meu Deus, eu vou parar um pouquinho, que eu estou cansado. Ele falou assim: mas tem que continuar. E eu vi que era difícil fazer aquilo. O detalhe é que nós apontamos para aquilo que nós não fazemos. Nós achamos facilidade naquilo que nós nunca tentamos. E Jesus chama de hipócrita aquele que aponta o dedo, e aquele que fica olhando o problema do outro, sem tirar o seu próprio. Vareta do olho, se é assim que eu posso dizer. Você, querido irmão e irmã que entrou aqui esta noite, que estará ouvindo essa gravação,
precisa admitir e reconhecer talvez que as lutas que você esteja passando, enfrentando neste momento, é decorrente dos seus erros. Você precisa sair daqui esta noite entendendo que as lutas e as tempestades que estão acontecendo na sua vida decorrem daquilo que você mesmo plantou. As lutas que você encontra dentro da sua casa talvez tenham a ver com o erro que você cometeu na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento. Querida, tem aquela história que quando não quer, dois não briga, e eu acredito um pouco nisso. Estou casado com a minha esposa, se eu não quiser brigar com ela, eu não brigo. É ou não é, irmão? Se eu não quiser, não brigo. Essa semana eu tive uma situação com o meu irmão. Minha mãe estava presente lá. Se eu não quiser brigar, não briga. Eu podia sair no braço dele aquela hora lá. Depois você corta esse negócio sair do braço. Mas se você quiser levar adiante, você leva. Quando um não quer, dois não briga. Nós temos que enxergar os nossos erros, porque algumas coisas nós estamos colhendo, porque fomos nós mesmos que plantamos lá. Alguns erros no casamento, fomos nós que semeamos. A falta de relacionamento com os filhos, com os pais, é plantado por nós mesmos, os pais que plantam isso. E é muito fácil falar que é o problema do filho, quando na verdade deixamos de enxergar aquilo que nós deveríamos enxergar. Esses dias no carro com meu filho, eu disse assim: olha, quando você olha para mim, o que você enxerga? Você consegue me ver como um pastor? Você consegue me ver como um homem de Deus? Sabe por que eu estava fazendo essa pergunta para ele, irmão? Porque ele está comigo todos os dias, e no trabalho também. Então é lá que a gente sabe quem é crente e quem não é, ou não é? Porque aqui em cima da plataforma eu consigo ser o cara mais santo que você já viu na sua vida. Aqui eu dou glória a Deus, aqui eu ergo a mão, aqui eu choro, e você fala: esse pastor é de Deus demais. Mas a gente descobre quem é lá no dia a dia. Eu disse para meu filhozinho: mas por que você está fazendo essa pergunta, pai? Assustado, ele disse: responda com toda sinceridade, porque eu preciso enxergar alguns erros que existem na minha vida. A falta do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, alguém errou lá. Lembra de Davi? Problema sério, um irmão pegando a outra irmã e cometendo atos ilícitos, o outro filho tentando boicotar o seu reinado. Era irmão contra irmão, era um problema generalizado na família dele, com a mulher, com todo mundo. Semente que ele havia plantado. No trabalho, querido, você fala mal de todo mundo. Eu já sentei com gente que fala mal de todo mundo no trabalho. A pergunta é: você já parou para pensar que de repente o problema esteja aí em você? Porque todo mundo está errado no trabalho. O chefe está errado, o gerente está errado, a secretária está errada, o recepcionista está errado, o cara do ônibus está errado, todo mundo está errado. Você já parou um dia para pensar que talvez quem esteja errado nessa história é você? Porque nós temos uma facilidade tão grande de apontar, né? Nós apontamos o tempo todo. O detalhe é que nós precisamos enxergar e reconhecer as nossas falhas. Existem duas palavras que impedem o reconhecimento dos nossos erros, e elas estão interligadas uma na outra. Uma se chama prepotência e outra se chama arrogância. Querido, prepotente é aquele que pensa que ele é infalível, que ele nunca vai errar, que nunca pode acontecer nada com ele. O arrogante é aquele que não tem humildade para reconhecer que ele errou. É uma coisa está interligada na outra. Nós, como cristãos, como semelhança de Cristo, precisamos ter um entendimento que nem a prepotência, nem a arrogância podem fazer parte das nossas vidas. Precisamos reconhecer o tempo todo. Precisamos reconhecer que erramos, que falhamos, que vamos falhar. Alguém perguntou para mim, não só uma vez, mais uma vez: pastor, já errou? Eu disse: muitas vezes. Mas antes que a irmã termine a pergunta, eu preciso dizer que ainda vou errar mais à frente do ministério. Queridos, tem gente que está andando anos-luz na minha frente e continua errando. Quem dirá eu? É certo que o tempo todo nós estamos tentando, é ou não é? Estamos tentando em alguma área, em alguma situação, criar alguma coisa. E quando nós estamos tentando, nós erramos. E lembra que errar é humano?
É ou não é? Então, como ser humano que eu sou, feito de carne e osso, como você. Você é feito de carne e osso? Quando você aperta assim, ó, dói. Não, você não está doendo mais, então você já está morto. Então verifica o irmão do seu lado aí. Você não está sentindo nada. Ou ele está endemoniado, ele está morto. As duas uma. Irmão, nós somos feitos de carne e osso. Nós falhamos. Nós erramos. O detalhe está em reconhecer que erramos. O detalhe está em admitir que falhamos. Eu falei com você, irmão. Eu falei com você. É difícil falar isso para a esposa, né? Eu não queria nem que ela estivesse olhando para mim aqui agora. Mas às vezes a gente tem que falar para a esposa: fui eu que errei. Ai, irmão, como que dói isso? Né? A gente consegue falar com um mendigo: eu que errei. Quase você está na rua hoje, fui eu que errei. Ele falou assim: que negócio é esse? Você nunca viu esse cara? Mas quando você olha para a esposa assim: o problema da briga fui eu. Se não fosse eu, oh Jesus, tem misericórdia. É difícil, não é? E falar para um filho que você que errou, como é que é? Como é que é você falar para o seu filho: olha, que você está educando, que você está criando, que você está dando educação, fala assim: olha, fui eu que errei isso, me perdoe, a falha foi minha. Não é difícil? Não é difícil você chegar em alguém e falar isso? O detalhe é que nós somos advertidos a reconhecer, a entender isso, a ter a humildade suficiente para admitir que somos seres humanos. Segunda resposta que eu tenho aqui é que devemos aprender com os nossos erros. Não só admitir, não só reconhecer, mas também devemos aprender. Porque se só admitirmos, se só reconhecermos e não dermos um passo a mais, paramos, não damos continuidade. O fato é que nós temos que reconhecer, temos que admitir e ao mesmo tempo temos que aprender. Veja que os erros de Davi se tornaram para ele como uma escola. Uma escola. Eu acho que Davi fez ensino fundamental, médio, faculdade, doutorado, mas tudo que você imagina dentro dos erros dele. O cara cometeu tanto erro. Mas daquilo que ele se aprofundava, quando ele errava, ele reconhecia que ele havia falhado. E ele aprendia com tudo aquilo, pela própria consequência, que você vai para a Bíblia, você vai ver que as consequências foram duras com ele. A consequência de perder um filho, a consequência de ver o seu exército sendo dizimado, a consequência de ver o seu lar destruído. Ele estava vendo exatamente aquilo que estava acontecendo por aquilo que ele fez. E ele estava aprendendo com aquilo. Ele estava aprendendo com toda a catástrofe que ele estava vendo, com toda a tempestade, com tudo aquilo que estava acontecendo. Queridos, as consequências que eu e você estamos enfrentando nesse momento, não sei se você já se deu conta, mas nós cometemos isso. Você precisa passar por isso. E quando você entende o que é essa luta que você mesmo criou, você também cai dentro de uma sala de aula e começa a aprender. Você começa a aprender sobre aquilo que você mesmo criou. Quando alguém diz para você: não faça isso, e você fez. Lembra do filho? Quando o pai e a mãe, eu tenho duas que vão fazer 8 anos, você fala assim: ó, não toca na tomada, vocês vão ficar escandalizados por falar que eu vou. Depois você tira isso também. Não toque na tomada, porque vai tomar choque aí. O que eles fazem? Eles tocam na tomada. E a minha resposta é: deixa tocar, porque vai tomar um choque e não rela mais. Porque não é um choque que mata, é um choque que deixa esperto. Então não é. Porque na minha casa é 120 volts. Se fosse 220, eu já ia colocar umas placas lá na frente. Mas a criança não é assim. Você fala assim: não toque aqui. E ele fica assim, ó, o dedo fica. Já viu a criança? Eu assim: deixa ele, deixa ela. Ficou doido, pastor, deixa. E na hora que ele tomar o choque, ele vai saber que ali ele não pode relar mais. Deus está falando assim com a gente o tempo todo: não faça isso, filho.
não vá por esse caminho, não entre nesse lugar, não tome essa atitude, não faça isso. Mas tem hora que ele fala assim: então faz, que você vai ver. Faz. Daqui a pouco você vai ver o que você fez. Eu penso que Deus é assim, algumas coisas ele deixa de fazer. E a gente se estrepa em Deus ali: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ele disse: permiti mesmo, para você aprender a não fazer mais. O detalhe é que a gente aprende, não é? E tem coisa que a gente não faz mais. Queridos, nós precisamos aprender com os nossos erros. Porque se você não aprende, não tem sentido. Não adianta você errar, você falhar, e você entender que isso tudo é uma normalidade da vida. As tempestades vão ser sempre as mesmas. Você não tem vontade de ver uma tempestade diferente, não? Sempre as mesmas? Um problema diferente às vezes é bom, não é? Misericórdia, pastor. Irmão, sempre o mesmo problema, porque você está cavucando sempre no mesmo lugar. São sempre as mesmas falhas, sempre os mesmos erros. E Deus está falando para você essa noite: pare de cometer os mesmos erros. Aprenda com eles. Entenda que isso não trouxe nada para você. Mude o seu conceito sobre o que você está fazendo e continue caminhando. Terceira e última resposta: nós já vimos que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Segundo lugar, que nós precisamos aprender com os nossos erros. Em terceiro lugar, é que nós devemos não mais cometer os nossos erros. Lembra do início da mensagem? Errar é humano, mas persistir no erro é tolice. Persistir no erro, irmão, é bobagem. Para não falar outras palavras aqui. Poderia citar tantas palavras que quem persiste no erro é, mas você ia sair tão escandalizado, e quem ouvisse isso, pior ainda. Quem persiste no erro é dar murro em pó de faca, irmão. Além de não avançar, retrocede, não vai para frente. Veja que os anos que Davi se tornaram como uma escola para ele aprendeu e ele foi adiante. Não mais cometer os mesmos erros pode ser explicado de uma forma bem simples. É como um estouro de um pneu de carro. Você está andando com um carro em determinada rua e você passa pelo buraco. Hoje não está difícil achar um buraco na rua, né, irmão? Essas ruas que a gente vive aqui, né? A cada 5 centímetros tem um buraco. Mas imagine você que sai com o seu carro e você passa no buraco e fura o pneu, estoura o pneu e você vai na borracharia. Como se já não bastasse o tempo que você perdeu para ir na borracharia, você tem que reembolsar um valor para pagar lá, né? Esses dias deu um furinho de nada no meu carro. Falei: quanto que é esse negocinho que você colocou? Ele falou: R$20. Falei: não, é só o que você colocou aí, não estou falando do preço do pneu. Você colocou o preço do pneu, R$20, só para colocar um. Quase que eu deixei aquele prego lá no meu pneu. A gente pagou, a gente perdeu tempo, e depois de você ter consertado o carro, o que nós devemos fazer? Das duas, uma: ou não passar por aquela mesma rua, ou se passar por aquela rua, desviar do buraco, é ou não é? Isso é uma lógica. Você está entendendo? Você é inteligente, não é, irmão? Você está balançando essa cabeça, esses irmãos entendem tudo, glória a Jesus. Se você furou o pneu do seu carro nesse buraco, você decidiu passar nessa rua, porque você gosta da rua, no mínimo, você precisa desviar do buraco, porque senão você vai ter que voltar na mesma borracharia. A não ser que você virou amigo, está evangelizando cada borracharia. Aí você vai furar de novo, você vai: opa, Jesus de novo. Caso contrário, você se desvia do buraco, você não cai no mesmo. O problema é que nós caímos no mesmo buraco, nos mesmos erros, nas mesmas falhas, cometemos a mesma coisa. Não é diferente conosco o tempo todo. Na vida profissional, nós cometemos o mesmo erro. Seja qual for o seu mercado de trabalho, todo mundo aqui tem a sua prova, a sua luta no trabalho. Alguns menos, outros mais.
mas tem coisas que poderiam ser evitadas por você e por mim. O conjunto de pessoas que trabalham comigo, eu fiz um slogan: vamos ter atenção, gente, para errar menos, porque se errar menos é menos prejuízo. Esse foi o slogan que eu fiz lá. Quanto menos errarmos, menos prejuízo teremos, e mais para frente nós vamos. Porque às vezes eu tenho que deparar com os erros, e nós temos que voltar tudo lá atrás e começar tudo de novo. E faz de novo a produção, para depois chegar lá na frente. Não é melhor consertar, não é melhor fazer direito, do que ter que retroceder e começar do zero de novo? É! Pois é isso que nós devemos fazer na nossa família também. Os erros que você cometeu, você não pode cometer mais. As lutas na sua casa, elas têm que mudar o foco pelo menos. Não podem ser as mesmas. Faz 20 anos que é a mesma luta na sua casa. Um gosta do SBT, outro gosta da Globo. Deixa eu falar uma coisa: nenhum dos dois canais presta. É melhor você ficar sem televisão. Tem gente brigando pela mesma coisa. É o mesmo problema há anos. Deixa de lado isso. Não cometa mais o mesmo erro. Avance. Porque cometer o mesmo erro, cair no mesmo buraco, é tolice. Até quando vamos continuar cometendo os mesmos erros? Tenho orado a Deus para mim errar menos, seja na área profissional, dentro da minha casa e no ministério. Eu tenho convicção que eu vou errar ainda, irmãos. Estou pregando aqui, não quer dizer que eu não vou mais falhar, não quer dizer que eu não vou mais errar, mas eu quero aprender com os meus erros e não cometer os mesmos. Tem coisa que eu não vou fazer mais no meu trabalho, tem coisa que não vai mais acontecer na minha casa e na minha família, tem coisa que eu não permito mais no ministério que Deus me chamou, querido. Ah, pastor, está revoltado? Estou nada, eu só aprendi com os meus erros. Pastor, mudou muito, hein? E estou mudando cada vez mais. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, maior é a nossa mudança e transformação. Quem me conhecia há 16 anos atrás e olha hoje assim, mudou muito. E vai mudar mais ainda. Porque quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais parecido eu quero me tornar com Ele. E as pessoas estão do lado assim: você não era assim. É verdade. Pois eu aprendi a não ser mais esse bobinho que eu era. Tem um jargão que fala assim: crente não é bobo não. Eu acho que não é uma boa palavra essa, mas o fato é que nós não somos bobos mesmo. Não acho bom a gente ficar falando para as pessoas: eu sou crente, mas não sou bobo. Não acho bom isso. Mas que nós não somos bobos, não somos bobos. Ela não é, querido? Vem querer enganar porque eu sou crente, não. Pelo contrário, irmão. Se tem alguém que tem sabedoria e discernimento, é o povo de Deus. Se tem alguém que é difícil ser enganado, é o povo de Deus. Então não vem com essa historinha para cima de mim não, que você não me engana. Eu já cometi esse erro antes, hoje eu não cometo mais não. Está querendo me pegar na curva, irmão? Não vai pegar não. Porque essa curva eu já conheço. Já contei até as pedras da calçada dela. Não me pega mais. Nessa curva não. Nesse erro não. Bola para frente. Grandes homens passaram pela história da Bíblia, que cometeram erros como Noé, a fiel testemunha do Senhor. A Bíblia diz que Noé, que Deus escolheu uma grande obra, teve um dia que ele caiu, se embriagou, e a Bíblia diz que ele ficou nu diante dos seus filhos. Ato de vergonha. Falhou, errou, mas você não vai ouvir mais falar sobre este caso de Noé, porque ele tomou como lição aquilo que havia sido feito na vida dele. Abraão, querido, escolhido por Deus para fazer algo extraordinário. A Bíblia diz que teve um dia que quando ele estava chegando do Egito, a Bíblia diz que ele estava com tanto medo que a sua mulher era bonita. A mulher de Abraão era como se fosse minha esposa, Juliana, era linda. Então quando ele estava chegando na terra, ele falou assim: olha, eu vou vigiar esse negócio. Olha, Sarai, porque Sarai era o nome dela. Nós vamos entrar lá. Pelo amor de Deus, não fala para ninguém que você é minha esposa.
Fala que é prima, fala que é colega de infância, mas não fala que é mulher, porque senão eles vão matar a gente. Ele fala que ele mentiu, como se Deus não havia preparado tudo para ele. E quase que ele morre mesmo assim, irmão, pela mentira dele. Mas você não vai ouvir mais falar de Abraão sobre este assunto. A Bíblia fala de Moisés, o homem mais manso da terra. Sabia disso? O homem que era manso era Moisés, calmo, tranquilo. Mas a Bíblia diz que teve um momento que ele matou um egípcio. Ele viu, sabe aquela novela que você assistiu lá? Tem lá, tem? Os 10 Mandamentos? Vocês assistiram o momento que ele matou? Estou brincando com os irmãos, tem na Bíblia, viu? Então, ele matou e ele teve que fugir, foi a consequência do seu erro. Mas nunca mais na história de Moisés você ouviu falar tamanho feito. Erros que foram cometidos, mas que foram um ensinamento para eles. E eles não tornaram a cometer. Homens como Elias, o maior de todos os profetas, tirando Jesus, claro, fugiu com medo de Jezabel, escondeu numa caverna, irmão. O cara que era o profeta, que estava pregando a palavra para todo canto, ele ficou apavorado por causa de uma mulher. E não adianta as mulheres ficarem olhando para mim assim. Ficou com medo de uma mulher. Não pode. Mas você não vai ouvir mais falar sobre esse assunto. Sansão, homem que Deus separou como juiz, nazireu do Senhor, juiz de Israel. Ele desobedeceu os seus pais. Ele procurou mulher em terra estranha. E ele sofreu danos sonhos. Mas esse homem reparou o seu erro. E ele não cometeu mais. Ah, pastor, ele não cometeu porque ele morreu. Não, ele entendeu que havia falhado com Deus. Ele entendeu que ele havia cometido um grande erro. E ele não cometeu mais o erro. Todos esses homens, eles tomaram prejuízos diante dos erros que eles tomaram para si. Pois foi exatamente o reconhecimento que houve em Davi depois de ter feito tantas coisas erradas. Eu fico olhando, e nós estamos falando sobre isso hoje de manhã, que um profeta colocou o dedo na cara do rei Davi. Querido, você não precisa nem ir para a Bíblia. Se você pegar livro de história, se você assistir algum filme, você vai ver que homem nenhum põe o dedo na cara do rei. Homem nenhum confronta rei. Pois a Bíblia diz que Davi foi confrontado com a verdade de Deus também. E ele diz: olha, esse negócio é verdade, eu cometi o erro e esse negócio é comigo mesmo. A Bíblia diz que Davi, diante de todas as suas transgressões e delitos, ele reconheceu, ele se humilhou, mesmo sabendo tudo aquilo que ele havia feito, querido. Ele reconheceu as suas falhas, ele aprendeu com elas, e ele não mais cometeu. Nós que chegamos aqui esta noite precisamos tomar essas 3 respostas como lições para as nossas vidas de aprendizado. Todos nós erramos. Tem alguém aqui que nunca errou? Se puder levantar a sua mão, só para a gente ficar perto de você, fazer uma estátua. Todos nós erramos, todos nós falhamos, somos sujeitos a ele. Até o pastor, às vezes o pastor mais erra, tentando fazer, erra muito, erra, falha, mas precisa reconhecer tudo, precisa aprender com aquilo que fez, e não pode voltar naquele mesmo lugar, naquele mesmo caminho. Tem caminho que só vai levar a gente para baixo, tem caminho que vai levar a gente para distante de Deus, tem caminho que vai nos afastar do céu. Nós temos que abrir os olhos para não entrarmos nesses caminhos, pois Deus nos trouxe aqui esta noite, querido, para falar ao meu e ao seu coração, que Ele continua procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Ah, Deus, mas eu já fiz tanta coisa errada. Pois é, Davi também fez. Ah, Senhor, se o Senhor soubesse do meu passado, Ele sabe do seu passado. Na formação, no ventre da sua mãe, Ele já sabia até o seu nome. Ele já sabia quem você era. Ele sabe de toda a sua história. Ele te conhece na sua totalidade. Não tem nada que o Senhor não saiba de nós.
Ele sabe de tudo. Mesmo sabendo de tudo, Ele ainda continua nos chamando para uma grande e poderosa obra. Ele continua escolhendo homens e mulheres para ser segundo o seu coração. Homens e mulheres que cumpram a sua vontade. Quero orar que vocês coloquem de pé. Pastor, eu estou com os 4 pneus do carro furados no mesmo buraco. Das duas, uma, irmão. Ou você não presta para ter carro, ou você tem que vender esse carro, ou você tem que sair dessa rua urgente. Não dá para você continuar caindo no mesmo buraco. Toda vez no mesmo buraco. Toda vez que você vai receber um aconselhamento, você vai receber uma ajuda, seja ela na igreja, ou na família, ou no trabalho, toda vez é a mesma coisa. Não muda, não aprende. Toda vez cai no mesmo lugar. Tem que mudar isso hoje. Fala, olha, eu vou cair no buraco da rua 2, na rua 1 não mais. Ajuda. Não no mesmo mais. No mesmo buraco você não pode cair mais. Amém. Amém. Esse amém aí é quem vai continuar caindo no buraco. Amém. Amém. Esse amém é quem vai pular o buraco. Ô, glória. Esse amém é quem vai passar voando sobre o buraco. Glória, quero orar pela sua vida, mesmo no seu lugar. Quero orar por você que talvez não reconheceu ainda as suas falhas, os seus erros, a sua pequenez. É fato que nós somos pequenos demais. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo o tamanho da debilidade que há em mim. Quantas falhas existem na minha vida. Quantas coisas ainda a serem tratadas em mim. Quantas coisas. Quando eu entro num culto como esse para pregar, e eu falo, Senhor, Tu sabes como é que foi a minha semana. O Senhor sabe dos meus erros. O Senhor sabe de onde que eu falhei, aonde eu caí. O Senhor sabe. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. O Senhor conhece as suas, os seus problemas, os seus erros, as suas falhas. Talvez você luta com isso há tempo, desejando reparar o seu erro. Há tempo você está desejando isso, mas não consegue. Por força própria, não consegue. Mas esta noite eu quero pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para te guiar nesse assunto, naquilo que você tem que resolver, naquilo que você tem que tratar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Talvez o que você precisa é chegar amanhã no seu trabalho, diante daquilo que está acontecendo, dizendo, olha, a culpa não é de Brasília não, a culpa não é do Congresso não, a culpa não são dos governadores, a culpa é minha. Eu tenho que começar a fazer minha parte aqui na empresa, eu tenho que começar a fazer a minha parte na sociedade, eu é que tenho errado, não cumprido aquilo que eu fui chamado para fazer. Talvez você tenha que olhar para si mesmo e dizer, olha, Senhor, existe uma obra linda para ser feita aqui, existem familiares para serem alcançados, existem vidas para serem transformadas pelo Teu nome. Eu preciso ser um agente Seu. Tira os meus olhos daquilo que não é para ser visto, dos erros que eles cometeram, faça eu enxergar também os meus, para que eu alcance a cada um deles para a glória do Teu nome. Pai, não permita, não deixe que eu continue pisando nos mesmos lugares que me tormentam, nos mesmos lugares que trazem angústia na minha alma. Não permita, Senhor, que eu continue andando nestes vales, Pai, que tem atormentado a minha vida. Amém. Pelo contrário, Pai, dá direção sobre a minha vida, mostra-me o caminho que eu devo andar, Pai, me dá direção, me dá discernimento, me dá sabedoria, pois eu saio daqui entendendo esta noite que errar faz parte da minha humanidade, mas permanecer neste erro é algo que desagrada ao Senhor, é tolice humana. Pai, eu quero sair daqui esta noite como sábio do Senhor, como um homem e mulher que escolheu servir, como um homem e mulher que resolveu aprender mais de Ti. Nos ajuda, Pai, nos capacita. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Jesus. Tem o cântico?